A natureza da teologia. A palavra teologia refere-se ao estudo de Deus. Quando usada no sentido mais amplo, a palavra pode incluir todas as outras doutrinas reveladas na Escritura. Ora, Deus é o supremo ser que criou e até agora sustenta tudo o que existe, e a teologia procura entender e articular, de uma maneira sistemática, a informação por ele revelada a nós. Assim, a teologia se preocupa com a realidade última. Visto que é o estudo da realidade última, nada é mais importante. Porque contempla e discuta essa realidade, ela, consequentemente, define e governa cada área da vida e do pensamento. Portanto, assim como Deus é o ser ou realidade, a reflexão teológica é a atividade humana. Esse curso é uma apresentação de diversas doutrinas bíblicas importantes, pertencentes ao estudo da teologia sistemática. Uma doutrina consiste de uma série de proposições relacionadas com certo tópico teológico, é o ensino bíblico de um determinado assunto. Teologia, então, refere-se ao estudo da Escritura ou à formulação sistemática das doutrinas dessa. Uma doutrina verdadeiramente bíblica é sempre autorizada e obrigatória, e um sistema de teologia é somente autorizado até onde ele reflita o ensino escriturístico. Muitos advertem contra estudar teologia para o próprio bem dessa. O espírito anti-intelectual dessa geração tem se infiltrado de tal maneira na igreja, que eles recusam a crer que alguma atividade intelectual possua valor intrínseco. Para eles, até mesmo conhecer a Deus deve servir para um propósito maior, provavelmente pragmático ou ético. Embora o conhecimento de Deus deva afetar a conduta de alguém, é, contudo, um engano pensar que o empreendimento intelectual da teologia sirva a um propósito que seja maior do que ela mesma. Os cristãos devem afirmar que, visto que estudar teologia é conhecer a Deus, e esse é o maior propósito do homem, a teologia, portanto, possui um valor intrínseco. Jeremias 9:23, 24 diz: Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e em conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Não há finalidade maior a que o conhecimento de Deus pretende alcançar, e não há propósito maior para o homem senão o de que conhecer a Deus. O conhecimento teológico produz demandas morais e outros efeitos na vida de uma pessoa, mas essas 6 não são propósitos maiores do que a tarefa teológica de conhecer a revelação verbal de Deus. A possibilidade da teologia, um pré-requisito para se construir um sistema teológico, é provar que o conhecimento teológico é possível. Jesus diz que Deus é Espírito. João 4:24. Ele transcende a existência espaço-temporal do homem. A questão que então se levanta diz respeito a como os seres humanos podem conhecer algo sobre ele. Deuteronômio 29:29 tem a resposta. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29:29. Teologia é possível porque Deus se revelou a nós através das palavras da Bíblia. Deus revelou sua existência, atributos e exigências morais a todo ser humano, incluindo tal informação dentro da mente do homem. A própria estrutura da mente humana inclui algum conhecimento sobre Deus. Esse conhecimento inato, consequentemente, faz com que o homem reconheça a criação como a obra de um Criador. A grandeza, magnitude e o desígnio complexo da natureza servem para lembrar ao homem de seu conhecimento inato sobre Deus. Os céus estão declarando a glória de Deus. A vasta expansão mostra o seu trabalho manual. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite mostra conhecimento a outra noite. Não há discursos, não há palavras. Nenhum som é ouvido delas. Sua voz estende-se por toda a terra, suas palavras até os confins do mundo. Salmo 19:3. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Romanos 1:18, 21. 2. Embora o testemunho da natureza concernente ao seu Criador seja evidente, o conhecimento do homem sobre Deus não vem da observação da criação. A última passagem em Romanos nos informa que o conhecimento de Deus não vem de procedimentos empíricos, mas do que tem sido diretamente escrito na mente do homem. É um conhecimento inato. De fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente as coisas requeridas pela lei, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que os requerimentos da lei estão escritas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Romanos 2:14, 15. 3. Os teólogos chamam isso de revelação geral. Esse conhecimento de Deus é inato na mente do homem e não se origina da observação do mundo externo. O homem não infere do que ele observa na natureza que deve existir um Deus. Antes, ele conhece o Deus da Bíblia antes de ter acesso a qualquer informação empírica. A função da observação é estimular a mente do homem a recordar esse conhecimento inato de Deus, que foi suprimido pelo pecado, e é também por esse conhecimento inato que o homem interpreta a natureza. Toda pessoa tem um conhecimento inato de Deus, e para onde quer que ele olhe, a natureza lembra disso. Todos os seus pensamentos e todas as suas experiências dão testemunho irrefutável da existência e dos atributos de Deus. A evidência é inescapável. Portanto, aqueles que negam a existência de Deus são acusados de suprimir a verdade pela sua perversão e rebelião, e ao reivindicaram ser sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1:22. Em outras palavras, a revelação geral de sua existência e atributos por toda a sua criação, isto é, o conhecimento inato do homem e as características do universo, deixam aqueles que negam a sua existência sem escusa, e assim eles são justamente condenados. Embora uma pessoa tenha um conhecimento inato da existência e dos atributos de Deus, e o universo criado sirva como um lembrete constante, a revelação geral é insuficiente para conceder conhecimento salvífico de Deus e de informação impossível de ser assim obtida. Assim, Deus revelou o que lhe agradou nos mostrar através da revelação verbal ou proposicional, isto é, a Escritura. Essa é a sua revelação especial. Através dela, ganha-se informação rica e precisa concernente a Deus e às suas coisas. É também através da Escritura que uma pessoa pode obter um conhecimento salvífico de Deus. Uma pessoa que estuda e obedece à Escritura ganha salvação em Cristo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 13:14, 15. O conhecimento de Deus é também possível somente porque ele fez o homem à sua própria imagem, de forma que há um ponto de contato entre os dois, a despeito da transcendência de Deus. Animais ou objetos inanimados não podem conhecer a Deus como o homem, mesmo se lhes fosse dada a sua revelação verbal. Deus preferiu nos revelar informação através da Bíblia, em palavras, ao invés de imagens ou experiências. A comunicação verbal tem a vantagem de ser precisa e acurada, quando propriamente feita. Visto que esta é a forma de comunicação que a Bíblia assume, um sistema teológico digno deve ser derivado de proposições encontradas na Bíblia, e não de quaisquer meios de comunicação não verbais tais como sentimentos ou experiências religiosas. Ora, todo o sistema de pensamento parte de um princípio primeiro, e usa o raciocínio dedutivo ou indutivo, ou ambos, para derivar o restante do sistema. Um sistema que usa raciocínio indutivo não é confiável e desbanca para o ceticismo. 4. Visto que a indução é sempre uma falácia formal, que frequentemente depende de informação empírica, e produz conclusões universais a partir de particularidades.
A certeza absoluta vem somente de raciocínio dedutivo, nos quais particularidades são deduzidas de universalidades por necessidade lógica. Contudo, visto que o raciocínio dedutivo nunca produz informação que já não esteja implícita nas premissas, o princípio primeiro de um sistema dedutivo contém todas as informações para o resto do sistema. Isto significa que um princípio primeiro, por demais estrito, não conseguirá produzir um número suficiente de proposições para providenciar aos seus partidários uma quantidade significativa de conhecimento. Assim, indução e princípio primeiro inadequados tornam ambos impossível o conhecimento. Mesmo que um primeiro princípio pareça ser amplo o suficiente, devemos providenciar justificativa para afirmá-lo. Sua justificação não pode vir de uma autoridade ou princípio mais altos, porque então ele não seria o primeiro princípio ou a autoridade última dentro do sistema. Uma autoridade ou princípio menor dentro de um sistema não pode verificar o primeiro princípio, visto que é deste próprio princípio primeiro que esta autoridade ou princípio menor depende. Portanto, um primeiro princípio de um sistema de pensamento deve ser auto-autenticador, ele deve provar a si mesmo verdadeiro. A autoridade última dentro do sistema cristão é a Escritura. Portanto, nosso princípio primeiro é a infalibilidade bíblica, ou a proposição, a Bíblia é a palavra de Deus. Embora haja argumentos convincentes para apoiar um tal princípio mesmo se alguém fosse empregar métodos empíricos, de forma que nenhum incrédulo poderia refutá-los, o cristão deve considerá-los como inconclusivos, visto não serem os métodos empíricos confiáveis. 5. Além do mais, se fôssemos depender da ciência ou de outros procedimentos empíricos para verificar a verdade das Escrituras, estes testes permaneceriam então como juízes sobre a própria palavra de Deus, e assim, a Escritura não mais seria a autoridade última em nosso sistema. 6. Como Hebreus 6:13 diz, quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Visto que Deus possui a autoridade última, não há nenhuma autoridade maior pela qual alguém possa pronunciar a Escritura como infalível. Entretanto, nem todo sistema que reivindica a autoridade divina tem dentro do seu princípio primeiro o conteúdo para provar a si mesmo. Um texto sagrado pode contradizer a si mesmo, e auto-se destruir. Outro pode admitir a dependência da Bíblia cristã, mas por outro lado, essa condena todas as outras alegadas revelações. Ora, se a Bíblia é verdadeira, e ela reivindica a exclusividade, então todos os outros sistemas de pensamento devem ser falsos. Portanto, se alguém afirma uma cosmovisão não cristã, ele tem de, ao mesmo tempo, rejeitar a Bíblia. Isto gera um confronto entre as duas cosmovisões. Quando isto acontece, o cristão pode estar confiante que seu sistema de pensamento é impenetrável aos ataques alheios, e que o próprio sistema bíblico fornece o conteúdo para tanto defender como atacar em tais embates. O cristão pode destruir a cosmovisão de seus oponentes questionando o princípio primeiro e as proposições subsidiárias do sistema. O princípio primeiro do sistema se contradiz. Ele falha em satisfazer aos seus próprios requerimentos. 7. O sistema se desmorona por causa de problemas fatais de empirismo e indução. As proposições subsidiárias contradizem uma a outra. Ele se apropria de premissas cristãs não dedutíveis de seu próprio primeiro princípio. 8. O sistema dá respostas adequadas e coerentes para as questões últimas, tais como aquelas concernentes à epistemologia, metafísica e ética. Para repetir, o princípio primeiro do sistema cristão é a infalibilidade bíblica, ou a proposição, a Bíblia é a palavra de Deus. Deste princípio primeiro, o teólogo põe-se a construir um sistema de pensamento inclusivo baseado na revelação divina infalível. Até onde este raciocínio é correto, toda parte do sistema é deduzido por necessidade lógica do princípio primeiro infalível, e é, assim, igualmente infalível. E, visto que a Bíblia é a revelação verbal de Deus, que requer nossa adoração e comanda nossa consciência, um sistema de teologia deduzido com validade lógica é autorizado e obrigatório. Portanto, até onde este livro for acurado na apresentação do que a Escritura ensina, seu conteúdo resume o que todos os homens devem crer, o que os cristãos estão comprometidos a crer, e o que é objetivamente verdadeiro.
A necessidade de teologia. A teologia é necessária não somente para as atividades cristãs, mas também para tudo da vida e do pensamento. Visto que Deus é tanto máximo quanto onipotente, Ele tem o direito e a capacidade de dirigir todos os aspectos das nossas vidas. A teologia procura entender e sistematizar sua revelação verbal, e é autorizada até onde ela reflete o ensino da Escritura. A necessidade de teologia é uma questão da necessidade de comunicação de Deus. Visto que este é o seu universo, a fonte derradeira da informação e interpretação de tudo da vida e do pensamento é a revelação divina. E, visto que é preciso ouvir de Deus, a teologia é necessária. A teologia é central para tudo da vida e do pensamento, porque ela trata com a revelação verbal do Supremo Ser, a realidade essencial que dá existência e significado a tudo. Por exemplo, a ignorância de teorias musicais não tem relevância direta para com a habilidade de alguém mexer com álgebra ou raciocinar sobre assuntos morais. Contudo, a ignorância com respeito à revelação divina afeta tudo da vida e do pensamento, desde a visão de alguém da história e da filosofia, até a interpretação da música e literatura, e o entendimento de matemática e da física. Visto que este é o universo de Deus, somente sua interpretação sobre tudo está correta, e Ele revelou os seus pensamentos para nós através das palavras da Bíblia. Segue-se, portanto, que uma ignorância da teologia significa que a interpretação de alguém de cada assunto carecerá do fator definitivo que ponha nessa a perspectiva correta. Na área de éticas, por exemplo, é impossível apresentar qualquer princípio moral universalmente obrigatório, sem recorrer a Deus. Até os conceitos de certo e errado permanecem indefinidos em sua revelação verbal. E, visto que a Bíblia é a única revelação divina objetiva e pública, o único modo de se recorrer à autoridade de Deus é apelando à Bíblia. Uma das maiores razões para se estudar teologia é o valor intrínseco do conhecimento sobre Deus. Cada outra categoria de conhecimento é um meio para um fim, mas o conhecimento de Deus é um fim digno em si mesmo. E, visto que Deus se revelou através da Escritura, conhecer a Escritura é conhecê-lo, e isto significa estudar teologia. Sucumbindo ao espírito anti-intelectual desta geração, alguns crentes distinguem entre conhecer a Deus e conhecer sobre Deus. Se conhecer sobre ele se refere ao estudo formal da teologia, então, para eles, alguém pode saber muito sobre Deus sem conhecê-lo, e alguém pode conhecer a Deus sem conhecer muito sobre ele. Um conhecimento teológico de uma pessoa é desproporcional a quão bem ela conhece a Deus. Mas, se é possível conhecer a Deus sem conhecer muito sobre ele, o que significa conhecer a ele? Se conhecer a Deus significar ter companheirismo com Ele, então, isso envolve comunhão, que, consequentemente, requer a troca de pensamento e conteúdo intelectual, dessa forma, trazendo de volta ao conceito de conhecimento sobre algo. Uma pessoa não pode se comunicar com outra sem trocar informação na forma de proposições, ou de uma maneira na qual a informação conduzida seja redutível a proposições. Como alguém conhece a Deus, senão através de conhecer sobre Ele? Alguém pode responder que conhecemos a Deus através de experiências religiosas, mas até isso é definido e interpretado pela teologia, o conhecimento sobre Deus. O que é uma experiência religiosa? Como alguém sabe que a recebeu? O que um sentimento ou sensação particular significa? Respostas para estas questões podem somente vir pelo estudo da revelação verbal de Deus. Mesmo se fosse possível conhecer a Deus através da experiência religiosa, o que a pessoa ganha ainda é um conhecimento sobre Deus, ou uma informação intelectual redutível a proposições. Alguém pode reivindicar conhecer a Deus através da oração e da adoração. Mas, tanto o objeto como a prática da oração e da adoração permanecem indefinidos até que esta pessoa estude teologia. Antes de poder orar e adorar, ela deve primeiro determinar a quem ela deva oferecer isso. Subsequentemente, ela deve determinar, a partir da revelação bíblica, o modo no qual ela deve oferecer oração e adoração. A Escritura governa cada aspecto da oração e da adoração. O conhecimento de Deus, portanto, vem de sua revelação verbal, e não de meios ou exercícios religiosos não verbais.
A maioria das pessoas que resiste aos estudos teológicos não pensa sobre tais questões, mas são capazes de orar e adorar, assumindo, frequentemente sem garantia, o objeto e a maneira destas práticas espirituais. Todavia, outra pessoa pode dizer que conseguimos conhecer a Deus por andar em amor. Mas, novamente, o conceito de amor permanece indefinido até que ela estude teologia. Até o relacionamento entre conhecer a Deus e andar em amor origina-se na Bíblia. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 7, 8. Sem essa e outras passagens similares na Bíblia, não se pode justificar a reivindicação de que conhecer a Deus é andar em amor. Muitos que alegam conhecer a Deus através de um andar em amor, não estão fazendo nada além de serem bondosos para com os outros, com uma bondade definida pelas normas sociais, e não pela Escritura. Estes indivíduos não possuem nada mais do que uma ilusão de conhecer a Deus. Uma vez que uma pessoa tenta responder às questões acima sobre como alguém chega a conhecer a Deus, ela está fazendo teologia. O assunto, então, torna-se o seguinte: sua teologia é correta. Portanto, teologia é inevitável. Enquanto que uma teologia errônea leva a um desastre espiritual e prático, uma teologia acurada conduz a uma adoração genuína e a um viver piedoso. Um slogan que reflete a atitude anti-intelectual de muitos cristãos, diz: "Dê-me Jesus, não exegese". Contudo, é a Escritura que nos dá informação sobre Jesus, e é através da exegese bíblica que averiguamos o significado da Escritura. Sem exegese, portanto, ninguém pode conhecer Jesus. Deve-se apenas testar essa afirmação questionando aqueles que dizem tais coisas, com este slogan, sobre o que eles sabem sobre Jesus. Na maioria das vezes, sua versão de Jesus não se parece, nem remotamente, com o relato bíblico. Isto significa que eles não o conhecem de forma alguma, sem falar de outros tópicos teológicos importantes, tais como infalibilidade bíblica, eleição divina e governo de igreja. O que temos de dizer é: dê-me Jesus através da exegese. O repúdio à teologia é também uma recusa de conhecer a Deus por meio do modo por ele prescrito. O conhecimento da Escritura, conhecer sobre Deus ou estudar teologia, deve estar acima de tudo da vida e pensamento humano. A teologia define e dá significado a tudo que alguém possa pensar ou fazer. Ela está acima de todas as outras necessidades. Lucas 10:42. Nenhuma outra tarefa ou disciplina se aproxima dela em significância. Portanto, o estudo da teologia é a atividade humana mais importante. Escritura. Provamos que a Escritura é a autoridade definitiva no sistema cristão, e que nosso conhecimento de Deus depende dela. Portanto, é apropriado começar o estudo da teologia examinando os atributos da Escritura.